Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tamires, eu quero desejar que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nessa tarde, neste momento, nessa noite, nesse dia, eu quero falar com vocês, né, sobre esse movimento que nós estamos vivendo em setembro, que é o Setembro Amarelo, que é a propagação de ideias, de conversas, de todo tipo de diálogo relacionado ao suicídio, à prevenção do suicídio, à depressão e todos os outros transtornos e problemas que advêm, né, deste momento em que nós estamos passando. Estamos no meio de uma pandemia, infelizmente, né? Isso só vem piorando a situação das nossas emoções, a situação do que acontece dentro de nós, e eu acho que é muito propício, né, esse movimento estar sendo propagado, e eu acho que é muito importante que nós cristãos estejamos falando sobre isso, porque a depressão ainda é um tabu, a depressão ainda é considerada para muitas pessoas como uma frescura, como falta de Deus, como essa pessoa é mal amada, essa pessoa é preguiça. Então, assim, nós sabemos que não é, eu sei que não é, porque eu vivi depressão. Por quase 3 anos e meio eu estava no pico de depressão, e então eu sei bem do que eu tô falando, não sou médica, vou falar sobre a minha experiência e vou falar sobre o que eu tenho aprendido nos últimos anos, principalmente nesse ano, porque eu tive perdas irreparáveis, perdi uma filha, eu perdi meu pai para o Covid e para um AVC. Então, assim, eu quero falar sobre o que eu tenho passado, sobre o que eu tenho aprendido nessa vida aí difícil que nós, né, levamos após as perdas, e tentar falar com vocês, tentar, né, demonstrar e aprender junto com vocês, tá bom? Bom, sabemos que depressão não é só tristeza, depressão também é prostração, depressão também é perda de desejo de fazer o que você antes tinha muito desejo, que você amava fazer de um tempo, de um momento para outro, talvez por uma decepção, talvez por um trauma, talvez por alguma coisa ali ocasionou. E você começa a perceber que há uma mudança, há uma alteração na sua forma de agir, na sua forma de falar. Você começa a se isolar, você não tem mais desejo de estar, né, em sociedade com seus amigos, e principalmente você não quer falar sobre o assunto. E eu me lembro de pensar, não, isso é normal, é só porque eu tô triste. E com o tempo a gente vai percebendo, talvez não seja tão normal assim. Talvez tenha alguma coisa errada aí, mas eu também não quero falar sobre isso. Eu não vou buscar um profissional porque eu não sou louca. Eu tô falando de mim. Era isso que eu pensava. Jamais que eu vou tomar antidepressivo, porque eu não tô louca, não tô louca. Eu pensava que eu ia tomar um remédio, ia ficar dopada, ia ficar sem conseguir pensar, sem conseguir criar. E assim, no decorrer da vida, que a gente vai vivendo e aprendendo, a gente percebe que isso tudo são preconceitos que nós criamos, e por não ter conhecimento, né, de causa, por não saber, não acompanhar pessoas que passam por isso, a gente tem tudo isso na nossa cabeça, o que só piora, né? O que só piora, porque a gente fica com medo de piorar e ao mesmo tempo fica, mas eu não vou lá porque eu não sou louca. E aí, por fim, a gente consegue, busca ajuda, e graças a Deus hoje eu posso dizer sim que eu estou curada. Eu fui curada muito antes de ter as perdas que eu tive este ano. E eu sei que pode parecer simples, né, a forma que eu tô falando aqui. Fui curada, beleza, acabou. Mas sabemos que a depressão, ela pode voltar, é uma coisa assim que ela pode ter os seus picos, pode ter, né, aquele momento ali de recessão. E eu, após a perda da minha filha, eu já comecei a me tratar como psicóloga. Então estou em terapia, e eu tenho Jesus, né?
E Jesus é algo assim que eu posso dizer. Eu fiquei revoltada com Jesus quando ele levou minha filha, quando minha filha faleceu. Eu fiquei muito revoltada. Eu falei, Jesus, mas por quê? Por que, Jesus? Minha filha podia estar aqui agora. Independente de todas as debilidades, eu cuidaria. E a gente tem esse problema, né, de pensar que as coisas só acontecem lá fora, nunca vão acontecer com a gente. E isso me leva a pensar que a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, aprender a lidar com tudo aquilo que a gente vai enfrentar, porque os dias maus virão. Nós não temos como escapar. Nós estamos na terra e estamos sujeitos a tudo. E aí eu ficava pensando, mas não pode acontecer isso comigo, porque eu sou cristã, porque eu sirvo a Deus, porque eu sou incrível. E aí, no decorrer, e até hoje eu não tento entender o que aconteceu, por que Deus levou minha filha. Porque eu sei que se Deus me falar um dia, eu provavelmente vou falar, Deus, vou ter vários argumentos para discutir com Deus, falar, ó, mas tinha essa opção, tinha essa opção. Então, eu acho que Deus nem vai me explicar o porquê aconteceu. Eu sei que minha filha faleceu pelas debilidades, por todo o problema que ela teve de coração, de rim, de pulmão. Mas eu preciso entender, e é isso que eu tenho tentado entender e tenho trabalhado na minha mente, inclusive na terapia, que nós estamos no planeta Terra, nós somos seres humanos, nós temos um corpo que veio da Terra, um corpo que é falível, um corpo que vai voltar para a Terra. E quando a gente começa a entender as nossas debilidades, as nossas fragilidades, a gente começa a pensar que todos estamos sujeitos. Quem sou eu? Quem sou eu melhor do que você que está aí me assistindo? Eu não posso perder uma filha, eu não gostaria. Quem que gosta de ter uma perda dessa? Quem que gosta? Quantas pessoas morreram desde janeiro pra cá? Quantas pessoas, quantos enlutados, quantos pais enlutados, quantos filhos enlutados? Então, quando nós entendemos que o nosso corpo é falível, que nós estamos aqui na Terra para aprender, para nos aprimorar, e é subindo e descendo. A gente tem que descer para poder entender como é importante, como é maravilhoso estar lá em cima. Então, quando a gente começa a entender que somos todos iguais, inclusive diante de Deus, a gente começa a pensar, então, infelizmente, estamos sujeitos à tristeza, estamos sujeitos a decepções, e ainda mais por sermos humanos, por muitas vezes não sabermos como lidar com as outras pessoas, muitas vezes não buscamos conhecimento, a gente fere o outro, a gente acaba machucando de formas até violentas. Então, o principal que eu tenho tentado entender e tenho pensado é que eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções, com as minhas tristezas, porque eu não estou isenta delas. Eu não estou isenta delas. Eu preciso entender que talvez eu passe por coisas ainda piores, que eu espero que não passe. E a gente não quer, e é difícil assumir isso. É difícil você entender que no mundo nós teremos aflições, mas Jesus disse que para que nós tenhamos bom ânimo. É muito difícil você entender e você aceitar. Não aceitar na forma de se acomodar e falar, então tá bom, vem vida, aconteça. Não. A verdade é que a gente tem que compreender que nós estamos num corpo falível, que hoje está bem, amanhã pode estar morto. E que a gente precisa viver este momento que nós estamos bem, o hoje, da melhor forma que nós podemos. Da melhor forma, tanto na forma de se comunicar com as outras pessoas, na forma de respeitar as outras pessoas, o nosso corpo, nos cuidarmos. E é algo que eu tenho pensado e que eu tenho trabalhado, mas não é fácil. Não é fácil porque quando vem uma perda, muito, muito grande, e esse momento terrível que nós estamos passando no mundo, a gente não aceita. E a gente não tem que aceitar. Mas nós precisamos aprender a lidar
com estes momentos. E eu gostaria de ler aqui em Romanos 8 e 18, conselhos de Paulo sobre esperança, sobre como que o Espírito Santo, ele trabalha em nós e trabalha por nós diante de Deus. Trabalha por nós diante de Deus. Muitas vezes a gente não entende por que coisas tão terríveis estão acontecendo, mas de uma coisa nós temos que ter certeza, que o Espírito Santo sempre está conosco, independente da situação que nós estamos passando. Então, é muito interessante esses versículos, eu irei ler do capítulo 8, versículo 18 até o 27, para que nós venhamos entender o quão importante é ter Jesus. É muito importante você buscar uma terapia, conversar com alguém que você confia, buscar compreender o momento, sentir ali aquele luto, sofrer até o fim, ir até o fundo do poço e lembrar que você tem que subir e não desistir e deitar lá na água e morrer. Não. Continue lutando. Lembre-se que lá em cima tem algo melhor te esperando. E se não for melhor, na mesma hora que você subir, uma hora vai acontecer. Então viva o máximo que você puder, na intensidade que você puder, cuidando do seu corpo e cuidando das pessoas que você ama. Eu vou ler o versículo 18 até o 27. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, um conselho para a sua vida é: busque o Senhor na sua dor. Fale com Deus, não importa sua religião, não importa se você é cristão, se você não é cristão, não importa. Busque a Deus. E se você não conseguir falar, se você não saber, muitas vezes a gente não sabe nem por que a gente tá mal. Nem porque, eu não tô entendendo por que eu tô com essa tristeza, com essa aflição no meu coração. Saiba que só o movimento de você se ajoelhar e se colocar diante de Deus, porque nós não sabemos o que falar, o Espírito Santo vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. O que são gemidos inexprimíveis? Gemidos que são impossíveis, são indizíveis, são impossíveis de se descrever. Então é uma linguagem ali entre o Espírito Santo e Deus intercedendo por nós. E é isso que eu quero deixar para você. Há esperança. Não se perca nessa dor. Não se perca nessa dor. Vá até o fundo do poço e lembre-se que lá em cima, quando você voltar, você vai conquistar aquilo que você deseja. Tem vida após o luto. Existe vida. E eu estou nessa trajetória. Eu não posso dizer que eu já estou incrível e que eu vou esquecer, e que jamais. Eu acho que isso, uma perda é impactante, te impacta pro resto da sua vida. Mas a gente precisa entender que a gente precisa continuar. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança é a vida eterna com Cristo, onde não haverá dor,
onde não haverá pranto, onde os nossos corpos serão transformados. Não sentiremos mais o peso da nossa carne, não sentiremos mais o peso da tristeza, da decepção e das injustiças que nós vivemos neste mundo. Então, viva na esperança de conquistar a eternidade. Amém? Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem, busquem a Deus, independente de onde você esteja, da situação que você esteja. Busque ao Senhor, porque Ele sabe exatamente o que se passa no seu coração. Em nome de Jesus, que Ele venha abençoar a sua vida, a sua família. E lembre-se, você é muito amado, muito amado. Amém? Fiquem com Deus.